Enquanto muitos dormem tranquilos, uma ameaça silenciosa se aproxima das portas dos Estados Unidos. A Rússia de Vladimir Putin está considerando enviar para a Venezuela de Nicolás Maduro um dos seus mísseis mais avançados, o Oreshnik, um míssil capaz de atingir Washington em questão de minutos. Não, isso não é ficção. Isso está acontecendo agora, bem debaixo dos nossos narizes. E a pergunta que fica é: até quando vamos tolerar regimes autoritários armados até os dentes na nossa própria vizinhança? A história está se repetindo? Lembram da crise dos mísseis de Cuba em 1962? Kennedy enfrentou Khrushchev quando a União Soviética tentou instalar mísseis nucleares a apenas 150 quilômetros da Flórida. O mundo ficou à beira de uma guerra nuclear. 63 anos depois, estamos vendo o mesmo filme, mas com atores diferentes. Só que agora, em vez de Cuba, é a Venezuela. Em vez da União Soviética, é a Rússia de Putin. E em vez de Fidel Castro, temos Nicolás Maduro, um ditador que destruiu completamente seu país e transformou milhões de venezuelanos em refugiados. Vamos aos fatos concretos. Documentos internos do governo americano revelaram que Maduro redigiu uma carta oficial pedindo à Rússia mísseis, radares e aeronaves militares atualizadas. Isso não é especulação, é documento oficial. O ditador venezuelano está literalmente pedindo armas para se armar contra quem? Contra o seu próprio povo? Contra os países vizinhos? Ou contra os Estados Unidos? A resposta é óbvia para quem não tem medo de enxergar a realidade. E a Rússia está levando isso a sério. Um parlamentar russo sênior declarou publicamente que Moscou deveria considerar fornecer à Venezuela o míssil balístico Oreshnik. Para quem não conhece, o Oreshnik é uma das armas mais avançadas do arsenal russo. Esse míssil tem alcance de 5.500 quilômetros. Viaja a uma velocidade entre Mach 10 e Mach 11, ou seja, cerca de 12.000 quilômetros por hora. Pode transportar até 6 ogivas Emir-V manobráveis, que podem ser convencionais ou nucleares. É praticamente impossível de interceptar com a tecnologia atual. E se for lançado do território venezuelano, pode atingir Washington, Nova York, Miami e praticamente qualquer cidade importante da costa leste americana. Mas a Rússia não está apenas falando. Ela já está agindo. Nos últimos meses, aeronaves militares russas Il-76 transportaram para a Venezuela vários batalhões de mísseis de defesa aérea, incluindo os sistemas Pantsir S-1 e Buk M-2E. Esses não são brinquedos. São sistemas militares sofisticados de última geração. Para que um país como a Venezuela, que mal consegue manter sua própria população alimentada, precisa de sistemas de defesa aérea tão avançados? A resposta é simples: para proteger algo muito maior que está por vir. O deputado russo foi claro e direto. Nada impede a Rússia de fornecer aos seus aliados, como a Venezuela, as armas mais novas, incluindo o Oreshnik ou os mísseis Kalibr. Isso é uma declaração de intenções. É uma mensagem para o Ocidente. É Putin dizendo: olha, eu posso colocar mísseis na sua porta da frente e não há nada que vocês possam fazer para me impedir. E qual é o contexto disso tudo? A situação está escalando rapidamente no Caribe. Os Estados Unidos aumentaram sua presença militar na região, monitorando de perto os movimentos russos e venezuelanos. As forças americanas estão se concentrando no Caribe justamente porque a inteligência detectou essa movimentação perigosa. Mas será que isso é suficiente? Será que estamos fazendo o bastante para impedir que essa ameaça se concretize? Vamos falar francamente sobre o que está em jogo aqui. A Venezuela, sob Maduro, se transformou em um estado falido. A economia colapsou. A inflação chegou a níveis absurdos. Milhões de venezuelanos fugiram do país em busca de uma vida melhor. O regime sobrevive apenas através de repressão brutal, prisões políticas e fraude eleitoral descarada. E mesmo assim, esse regime mantém relações próximas com as piores ditaduras do mundo: Rússia, China, Irã, Cuba. Não é coincidência. É uma aliança deliberada de regimes autoritários contra o mundo livre. E agora Maduro quer mísseis russos. Por quê? Porque ele sabe que seu regime está vulnerável.
Ele sabe que o povo venezuelano o odeia. Ele sabe que a qualquer momento pode haver uma revolta popular. E ele quer se armar até os dentes para garantir sua sobrevivência, mesmo que isso signifique transformar a Venezuela em uma base militar russa e colocar em risco toda a segurança do hemisfério ocidental. Mas tem algo ainda mais preocupante nisso tudo. Essa movimentação não é apenas sobre a Venezuela. É parte de uma estratégia global da Rússia. Putin está testando os limites do Ocidente. Ele invadiu a Ucrânia e viu uma resposta hesitante. Ele intervém na Síria e ninguém o detém efetivamente. Ele interfere em eleições democráticas ao redor do mundo e as consequências são mínimas. E agora, ele está levando sua influência militar para o quintal dos Estados Unidos, porque acredita que pode fazer isso impunemente. A pergunta é: o que faremos diante dessa ameaça? Vamos esperar até que os mísseis estejam instalados e operacionais? Vamos repetir os erros do passado e permitir que regimes hostis se armem na nossa vizinhança? Ou vamos agir de forma decisiva e preventiva para proteger nossa segurança e a segurança de todo o continente americano? A resposta deveria ser óbvia. Mas vivemos em tempos em que o óbvio precisa ser dito em voz alta. Não podemos permitir que a Rússia transforme a Venezuela em uma plataforma de lançamento de mísseis contra os Estados Unidos. Não podemos tolerar que ditadores como Maduro recebam armamento avançado, que pode ser usado para ameaçar democracias. E não podemos ficar de braços cruzados enquanto Putin reconstrói uma nova cortina de ferro, dessa vez em nosso próprio hemisfério. O que precisa ser feito? Primeiro, sanções ainda mais duras contra o regime de Maduro e contra qualquer país que o apoie militarmente. Segundo, apoio efetivo à oposição democrática venezuelana e ao povo que sofre sob a ditadura. Terceiro, uma política externa clara e firme, que deixe absolutamente claro para a Rússia, China e seus aliados que qualquer transferência de armamento ofensivo para a Venezuela será considerada uma ameaça direta à segurança hemisférica e será respondida de acordo. E quarto, fortalecer alianças com países democráticos da região para criar uma frente unida contra essa ameaça. Alguns dirão que isso é exagero, que é alarmismo, que é propaganda belicista, mas são essas mesmas pessoas que minimizaram a ameaça russa na Ucrânia até o dia em que os tanques cruzaram a fronteira. São as mesmas pessoas que fecharam os olhos para o que estava acontecendo na Venezuela até que milhões já haviam fugido. São as mesmas pessoas que sempre preferem a negação confortável à realidade desconfortável. História não perdoa a ingenuidade, e nós não podemos nos dar ao luxo de ser ingênuos quando mísseis hipersônicos estão em jogo. A verdade é que estamos em uma nova guerra fria, queiramos admitir ou não. E nessa guerra a Venezuela se tornou um peão crucial no tabuleiro geopolítico. Maduro está disposto a vender seu país e colocar em risco toda a região em troca de armas que o mantenham no poder. E Putin está mais do que disposto a fornecê-las, porque cada míssil russo na América Latina é uma vitória estratégica contra o Ocidente. Então, quando você ouvir alguém minimizando essa ameaça, quando você ver analistas dizendo que isso é apenas retórica, lembre-se dos fatos. Lembre-se dos documentos oficiais. Lembre-se das declarações de parlamentares russos. Lembre-se dos carregamentos militares que já chegaram à Venezuela. E lembre-se de que a história está repleta de exemplos de pessoas que não levaram ameaças a sério até que fosse tarde demais. A pergunta final é: vamos aprender com a história ou estamos condenados a repeti-la? Porque se permitirmos que mísseis russos sejam instalados na Venezuela, estaremos repetindo os erros de 1962, só que dessa vez com tecnologia muito mais letal e com muito menos margem para erro. A hora de agir é agora. A hora de falar claro é agora. E a hora de defender nossos valores e nossa segurança é agora, antes que seja tarde demais.